falar da Foralto, a gente vai falar agora sobre o Dia Mundial do Cérebro, Nilton. Do cérebro. Já começa bem, né? Cérebro. O Dia Mundial do Cérebro, cara. Bom, do que é exatamente, do que se trata e como é que a gente pode cuidar melhor deste, eu vou falar equipamento, desse importante órgão aí do corpo humano. Para falar com isso, a especialista em ginástica cerebral conversa conosco, Renata Albuquerque. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigado pela atenção conosco. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal aqui da Rádio Hiper FM. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante que é cuidar dessa nossa máquina aí, né, que se chama o cérebro. O cérebro. Essa coisa impressionante que não para nunca, né? Não para nunca. Tá sempre... Nenhum para, né? Se algum dos órgãos parar, nós se ferramos. Mas esse é importante. Esse tem que estar nativo. É o mais importante, mas não, é bom que nenhum pare, pode né? parar. Não, mas é que, por exemplo, para quase todos os outros órgãos, tu já tem um transplante, uma cirurgia. Exatamente. O cérebro tu não consegue. Não tem que fazer. Esse aí... Esse não pode falhar. É verdade. Vamos lá falar, como é que pintou? Qual é a tua especialidade exatamente, Renata? A gente fala que é especialista em ginástica do cérebro e tal. Eu sou bióloga. Bióloga. Eu sou bióloga, biotecnóloga e especialista em ginástica para o cérebro. A gente, quando vai montar a escola, a gente passa por diversos processos de treinamento, né? Constante, para estar realmente aí na ativa do que está acontecendo e como desenvolver cada vez mais o nosso cérebro. Uma vertente para mim, assim, novidade da biologia puxar para o lado do cérebro, de estudo do cérebro. Biologia é muito ampla, né, cara? Muito. A gente tem... É a vida, né? É cuidar da nossa vida. E sempre gostei dessas áreas, assim, né, de envolvimento com saúde. Antes eu trabalhava num outro processo, já trabalhei com farmácia, já trabalhei também na APAE, com questão também cognitiva, né, mas... E aí, quando eu descobri o Supera, realmente me apaixonou. E eu falei, Tubarão não tem nada parecido, né? Tá, então vamos falar do Supera primeiro. O que é exatamente o Supera? O Supera, ele é uma escola, né? A gente chama de academia de ginástica porque ele funciona realmente como se eu fosse para uma academia exercitar o meu corpo. E o Supera, ele é uma escola que ao invés de exercitar somente o corpo, porque ele acaba trabalhando também, eu vou realmente focar em trabalhar o meu cérebro, né? De um modo geral. Trabalhando tanto competência cognitiva, né, de memória, atenção, concentração, raciocínio, foco, linguagem, mas também trabalha muito a parte socioemocional. Então, me trabalha como um todo, né? Vou trabalhar como lidar com ansiedade, com frustração, ganhar, perder, criatividade, autoplanejamento, autocontrole, tomadas de decisão, parte ética. Então, assim, o Super ele é um curso de desenvolvimento, né, para tornar as pessoas melhores, de uma maneira geral. Ontem eu estava vendo um trechinho de uma palestra do Karnal, Leandro Karnal, e ele falando que a minha geração, né, eu estou com quase 50 anos, a geração dos 50 hoje é responsável por um grande aumento de problemas emocionais da geração mais nova, porque a gente não ensinou os filhos a lidar com frustração, né? Exatamente. A gente tenta compensar tudo, enfim, passa por isso mesmo, então. Passa. Tu já respondeu antes. Isso, passa. A gente percebe muita procura do Supera, como eu falei, não só dessa questão cognitiva, mas desse emocional. Muita gente procura o Supera para saber lidar consigo mesmo, para saber lidar melhor com as crianças, adolescentes, e é essa faixa etária que a gente percebe realmente assim um enrosco nessa parte emocional. Não sabe perder, está acostumado a ter tudo, né? Não sabe dar valor para as coisas, não sabe de repente tomar uma decisão, está sempre meio em cima do muro, né? Então é bem importante também se conhecer, né? Gurizada de apartamento, né? No meu tempo, a avó deixava só pendurado uma varinha lá no cantinho. Chinela. Nunca precisou usar. O cara olhava e ia fazer alguma cagadinha, o cara já dava uma olhadinha assim, atravessado para aquela varinha. Eu falei, opa, eu acho que vale a pena. Não vale a pena arriscar, não vale. Vou deixar a varinha lá em cima, que ela tá tão bonitinha decorando. Mas sobre essa questão da parte psicológica, a gente vem psicológica, psiquiátrica, não sei qual é o termo correto, mas a gente vem em 2 anos de pandemia e já existia, né, uma espécie de endemia de problemas mentais aqui no Brasil, e isso acabou se agravando. A procura por pessoas querendo ter uma qualidade de vida mental um pouco melhor tem aumentado agora
considerando que a gente está chegando ao fim da pandemia? Pós-Covid, né? Com certeza. A gente percebe, o Super, assim, para vocês entenderem, ele trabalha desde as crianças, a partir dos 5 anos, 5 anos e meio, sem limite de idade, né? Então, eu trabalho com adultos, com crianças e uma pegada bem forte também aos 60 mais, né? Pessoas de mais idade. Então, a gente percebe uma perda muito grande cognitiva das crianças, né, em relação a esse tempo de aulas online. Então, falta de concentração, falta de atenção, falta de como trabalhar em equipe, de dividir, de como é que se diz assim? De resolver problemas, né? De coisas que não estavam mais acostumados. E principalmente essa questão dos 60 mais, uma procura muito grande por conviver com pessoas de novo, né? Aprender coisas. As pessoas tiveram uma perda muito grande nesse processo de isolamento. Né? Então, assim, quem tinha tendências para desenvolver várias questões neurológicas, mentais, desenvolveu, né? Depressão, toque, bipolaridade. E os idosos, eu vejo que eles sofreram muito com isso. Né? Esse isolamento social desde a família, desde um grupo de idosos que eles participavam e durante esse processo ficaram afastados. Então, contribuiu bastante para o desenvolvimento de doenças mentais, psíquicas, né? E a gente percebe essa falta. Quem ainda ficava participando de grupos de idosos, os grupos de idosos, foi impressionante o trabalho que eles fizeram de modernizar os velhinhos, né? Foi todo mundo para fazer reunião online. Live. Assim, live. Eu dei entrevista para um grupo de idosos, né? de Laguna, o trabalho da Miriam. A Miriam fazia dança circular online. Eu disse, como é que tu fazia isso, Miriam? A gente bota todo mundo para dançar online e tal. Claro, não é a mesma coisa. Eu acho que a socialização tete a tete que faz... Não, faz a diferença. O calor humano faz a diferença. Exatamente. Né? Mas eu digo na coisa do ao menos se manter uma atividade, né? E quando abriu a possibilidade de agora pode, devagarinho, eles já estavam mais dispostos. Quem não participou de nada, e eu tenho, por exemplo, se estiver me acompanhando a minha mãe, né? A minha mãe ficou reclusa, não participou de grupo nenhum, ficou em casa. A mãe está com 72 anos, fez agora. A mãe tá difícil tirar de casa, cara. Ela não quer sair, ela não quer ir fazer a consulta. Entrou na zona do conforto total. É. E esse é um problema, né? É um perigo porque a pessoa realmente acostuma a não fazer nada. E cada vez que eu faço menos, o meu cérebro vai ficando cada vez mais preguiçoso. E com ele mais preguiçoso, ele quer gastar menos energia, menos ele quer funcionar. Então, assim, eu preciso que esse meu cérebro esteja em atividade para que eu tenha saúde e qualidade de vida. Então, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso ter novos desafios, né? Eu preciso me superar. Porque se o cérebro está sempre fazendo a mesma coisa, nessa rotina do automático, ele realmente prejudica, né? Assim, parece confortável, mas o cérebro, ele precisa estar em atividade, ele precisa ter esses processos que a gente chama de neuroplasticidade, né? Que são reorganizações que acontecem ali dentro para criar novas sinapses, novos neurônios e que realmente eles venham fortes, né? E a gente sabe que uma pessoa com 80 anos pode aprender coisas novas, né? Ela... Claro, eu sempre digo com um pouco mais de dificuldade, mas é possível. Não inventa moto que a minha avó já tá Antigamente achava-se que não, mais né? pra minha cabeça, que elas inventam, esses velhos inventam coisa nova e quem coisa se incomoda boa. é os netos. Não, os netos tem que eu tenho uma levar. velha lá em casa, só me incomoda. E tem essa questão dos exercícios, que é o Bica. Tem essa questão dos exercícios que eu li certa vez, ouvi uma entrevista, qualquer coisa, né? Que tem alguns exercícios diários que a gente pode fazer que acabam ajudando a fortalecer a nossa atividade cerebral, coisas simples que a gente nem se toca, como o caminho da casa ao trabalho. Isso, né? Às vezes tu mudar vai a rota. às vezes tu vai toda a vida por um mesmo caminho, vou mudar diferente um pouquinho para fazer. E tem algum outro, né? Algum outro exercício que a gente pode fazer? A gente chama esse exercício de neuróbicas, né? É como se fosse uma atividade que vai me exigir um gasto calórico aí no meu cérebro, que eu não estou acostumado. Então, o cérebro, ele precisa realmente disso. Ele precisa parar, poxa, onde é que eu estou? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, nesse processo, ele precisa se reorganizar. Ele precisa criar novas conexões. E isso é muito importante para o desenvolvimento dele. Então, até mesmo assim, trocar relógio de pulso, eu uso sempre no esquerdo, vou botar no direito, porque automaticamente, quando eu for olhar o horário, eu vou olhar naquele braço que eu tô acostumada. E tu sempre vai confundir ainda, né? Tu vai eu ficar vou aqui dizer, igual... olho para um lado, olho para o outro. Então, assim, essa mudança, escrever com a mão que não domina, escovar os dentes com a mão, né? Se eu sou destra, eu vou escovar com a esquerda. Por quê? Porque isso, meu cérebro, ele vai estranhar aquele movimento, ele não está acostumado. Então, ele vai ter que fazer com mais calma, prestando mais atenção.
Claro, Se não eu é... fizer demais, não vai dar um AVC, daqui a pouco vai dar um tilt no Não, cérebro. ele vai, não, Olha, ele vai eu vou melhorar. Vou tirar ele pra loca. Hoje vou botar o garfo que eu comer na direita, na esquerda, escovar do outro dente. Vou fazer tudo o contrário, sabe? Isso é bom, isso é não positivo. me tira pra loca, Nilton. Eu tô Ele de vai frente pra dizer, vocês "Ô, aqui Niltinho." e eu tenho diariamente uma possibilidade de um exercício incrível que eu não faço. Eu tenho 3 computadores aqui que a gente mexe ao mesmo tempo, né? Um mouse eu mexo todos com a direita. Pô, Então. são 3 mouses, por que um não fica na esquerda? Não consigo, cara. Mas E é como a isso, gente é tá no hábito. ar, A gente precisa mudar hábito. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se provocar. Né? Se permitir para fazer coisas novas. As pessoas geralmente assim, eu não consigo. Não, isso aí nem me dá porque eu não vou conseguir fazer. Então, assim, as pessoas já têm um bloqueio quanto a tô isso. velho para aprender, né? Então, assim, precisa se permitir, a gente consegue. Então, assim, falando da parte emocional, né? Essa questão de autoconfiança, de autoestima, a gente precisa disso, né? A gente precisa se permitir, a gente precisa se superar. E isso, para a nossa cabeça funcionar bem, é essencial. E o Supera, pessoal, ele funciona exatamente nesse propósito da neurociência. Né? O que é a neurociência? É a estimulação da medicina do nosso cérebro. Como o cérebro do Niltinho, como o cérebro do Bica vai funcionar melhor se estiver recebendo os estímulos corretos. Então, essa questão da novidade, variedade, desafios constantes, é ciência que o cérebro vai funcionar melhor, né? São os princípios para o teu cérebro realmente reagir a situações novas. Com todo respeito, neurociência é pra maluco estudar, né, cara? É top. Tu é doido, cara. É muito interessante. Esse exercício do caminho de casa, a Tubarão Saneamento tá fazendo favor, então. Os nossos tubaronenses, né? Tá vendo? Vocês têm que olhar pro lado positivo, ó. Nunca vai chegar em casa. Nunca vão chegar em casa pelo mesmo caminho. Povo ranzinza reclamando, rapaz do céu. E eles querendo exercitar o nosso cérebro. Tu veja só. Isso tudo foi planejado, eu acho. Bom, tu falaste que a Supera é muito focada, então, para 60 a mais e também para rapaziada mais nova, né? Mas quem sentir que precisa, ela não tem limitação de idade, nada. Não tem. Hoje, o meu aluno mais novinho tem 6 anos. E o meu mais idoso tem 89, mas eu tenho aluno de 18, de 17, de 20, de 30, de 50. A gente ri que a gente tem uma turma de manhã que a gente diz que é a turma dos empresários. Ué. Então, assim, são pessoas que estão aprendendo e querem melhorar cada vez mais. Eu sempre digo, é um processo de aprendizagem. Todo mundo pode aprender mais, todo mundo pode ser melhor, né? Então, assim, o que eu vou procurar no Supera é algo muito individual. Cada um vem com uma busca. Né? Tanto memória, atenção, lidar melhor com ansiedade, trabalho em equipe, espírito de liderança. Então, cada um vem com um propósito. E essa é a questão. A gente trabalha de forma muito individual, porém a pessoa estando em um grupo. Né? A gente consegue trabalhar esses processos. Tem algumas pessoas, por exemplo, eu tenho muita facilidade em decorar número de telefone. Placa de carro também eu sou bom, mas para lembrar de outras coisas eu sou péssimo. Né? Isso eu nunca quis ter essa habilidade. Foi ao natural. Às vezes o Bica me fala um número de telefone hoje, vai dar um mês eu vou lembrar do telefone. Eu nunca quis exercitar isso. Por que isso acontece? Isso não é que acontece. A gente tem habilidades diferentes, né? Talentos diferentes. Então, de repente, a tua memória funciona muito bem com números. Mas, de repente, para lembrar de um texto, para ti é mais complicado. Então, a gente precisa também trabalhar essas técnicas de memorização. Isso a gente trabalha bastante também. De repente, tu aprende na memória fotográfica, né? Eu aprendo de um outro formato. Eu de lata eu sou ruim pra caramba. Às vezes as pessoas acham que eu sou antipático, mas eu vejo de rosto, eu sou horroroso. Não lembro. Eu vejo hoje, daqui a pouco eu já esqueço, não lembro mais. Tu lembra o telefone dela. O telefone eu lembro. O telefone eu lembro, é verdade. Ainda mais que quando associa, né? As pessoas confundem muito, porque às vezes tu conhece a pessoa, por exemplo, a Renata com a camisa da Supera. Encontrei a Renata, encontrei lá na Supera. Encontrei a Renata no mercado com outra roupa, não sei quem é. Já não sabe mais quem é. Perdi a associação ali, e aí a pessoa, não lembra, fala comigo quase todo dia. Cara, mudou o uniforme, mudou o lugar, já não sei. Lembrar do uniforme, meu boca aberta. Tem que ser igual aos bonequinhos da Turma da Mônica, sempre com a mesma roupa. E essas crianças superdotadas, Renato, que a gente vê ali no Luciano Huck, vendo, vontade de encher de tapa na cara, que é ele 228 vezes, não sei quando. Os caras, Japa, eu vou te dar um tapa na lata. Eles nascem com um cérebro diferenciado. Isso, eles têm essa questão dos super gênios mesmo, né? A questão de ser mais inteligente, digamos assim. Mas no Supera, tu tá falando dos cálculos,
a gente trabalha muito com uma ferramenta que, digamos que é o carro-chefe de trabalho do Supera. Não sei se já ouviram falar no Abaco. Sim. Soroban. Primeiro computador do mundo, digamos. Isso, a calculadora mais antiga que existe. Exatamente. E esses gênios do Luciano Huck, a maioria trabalha com Abaco, né? Então, o que a gente busca isso com os alunos? Disciplina, memória de trabalho, foco, atenção, concentração, mas o resultado final é chegar nessa parte do cálculo mental, né? Tu consegue imaginar o Abaco na tua frente, né? Cada um com as suas técnicas, e tu vai dizendo os números e tu mentalmente vai fazendo os movimentos das bolinhas, né, das contas, e tu chega no resultado, porque aquilo ali amplia a tua capacidade de memória. Então, quando tu começa a aprender e automatizar o movimento naquela calculadora, tu bate o olho naquelas bolinhas e tu sabe exatamente que número tem ali. Então, no começo até é engraçado, porque dá vontade de fazer com a calculadora do lado, que tu assim, não é possível que é isso mesmo. Números grandes, né? Então, tu faz mais, menos, divisão, multiplicação, número com vírgula, números negativos, tu faz tudo como se fosse uma calculadora de celular. Uma coisa tão simples devia ser até implantada nas escolas, mas né? algumas usam, só que eles usam um ábaco diferente, né? O meu filho no primeiro ano, no DEON, ali eles pediram um ábaco. Mas é aquele realmente só de saber o que é unidade, dezena, centena, né? E ali a gente trabalha realmente os cálculos. Então, os alunos têm livros, todos, desde os pequenininhos, né? De uma forma mais lúdica, mas até as pessoas de 80 e poucos anos, tudo calculando ábaco. Depois eu mando um vídeo para vocês. E tem... deve ter hoje Google, o cara busca aí como usar o ábaco, que tipo, né? Buscar informação para quem quiser, ou quem quiser conhecer melhor, procura na Supera, vai aprender a mexer com isso. Vai aprender. Já na aula experimental a gente já ensina. A pessoa vai lá para conhecer, a pessoa pelo menos já sai com uma novidade e dizer, pô, sempre quis mexer nisso aí e não tive a oportunidade. Eu tenho medo de ficar traumatizado, de ir não aprender a mexer numa... Para mim, sabe, o cara, pô, realmente eu sou um incapacitado para isso. Não, aprende. Aprende. E aprende rapidinho, né? E é isso que eu digo, é a gente aprender a lidar com o novo, né? E a gente pensar assim, não, eu vou conseguir isso aqui, eu tenho que conseguir. Porque não tem, são técnicas, né? Para lidar com ele, existem regras técnicas, por isso também trabalha muito a questão da disciplina, né? Então, assim, se eu faço do jeito correto, que você não tem como eu não aprender. E eu sempre digo, cada um aprende no seu tempo. Tem gente que tem mais dificuldade, de repente, em aprender o ábaco, mas eu coloco um tangram, por exemplo, que é um quebra-cabeça, e a pessoa monta rapidinho, porque tem essa habilidade visoespacial melhor, né? Então, por isso que eu até comentei contigo, que cada um desenvolve mais fácil alguma habilidade, mas não que tu não vai aprender outra. Isso é bem importante, até mais do que tu fazer aquilo que tu já sabe, né? Mas aprende, com certeza aprende. Bom, de minha parte aqui, Renata, para fechar, porque o nosso tempo tá passando, mas demais, né? Eu estava lembrando do... se deixar, a gente vai conversar. Tem é assunto, um assunto maravilhoso. Eu lembro muito de Raul Seixas, que dizia numa música dele que só uso 10% da minha cabeça, animal. Existe algum estudo disso, mais ou menos? A gente usa a média, né? Não os super gênios, mas a média do ser humano consegue aproveitar da capacidade do seu cérebro. Olha, existe, tá? Não vou te mentir agora para mim não inventar um número aqui, porque eu não vou me lembrar. Casa de Ferreira, espelho de pau. Mas existem números, sim. Mas um número, falando em números, assim, algo que realmente me chocou quando eu fui fazer os cursos do Supera, né? Para abrir a escola aqui. E que eu jamais iria dizer que, assim, as nossas perdas de habilidades cognitivas, a gente começa a perder a partir dos 25 anos de idade. Nossa. Então, até os 24 é o nosso desenvolvimento tá no ápice. Power. Então, assim, a partir dessa idade, muito lentamente, mas a gente começa a perder. Então, se a gente não fizer nada a favor, né, com a nossa idade 40, 50, e principalmente depois dos 60, a gente começa a entrar num declínio bem avançado. Que coisa. E que depois, para recuperar, é mais difícil, né? Eu sempre rio, assim, com um ditado, depois que a água bate na bunda, né? É mais difícil. Então, assim, procurar se cuidar, procurar manter exercícios e atividades cerebrais, né? Como a gente estava conversando antes. É difícil eu cuidar de mim num todo. Sono, alimentação, exercício físico, exercício mental, mas é o que vai me trazer qualidade de vida, né? O que vai me deixar depois numa faixa etária de mais idade saudável, com independência, com autonomia. Eu sou uma, né? Eu quero chegar na terceira idade por mim, né? Eu fazendo as minhas coisas, decidindo por mim, cuidando do que eu tenho. E acho que é muito importante isso. E os nossos idosos do Supera, a gente sempre diz, nossa, vocês deviam ser uma vitrine aqui para as outras pessoas, né? Porque são pessoas que têm uma vida para frente, né? Uma energia boa,
Claro, tem as exceções, tem as pessoas que têm algumas demências, enfim, né, processos degenerativos, mas assim, a grande maioria é porque realmente está buscando qualidade de vida. Show de bola. Quero mandar um abraço aqui pro Tiago, meu querido Tiago, da Sul Chef. Já comece a carne defumada dele, ô Não. Vika? Tu precisa comer. Ai, espirra aqui, perdão. O Thiago tá perguntando se é em Tubarão. É em Tubarão, já te passo o contato aqui do pessoal da Supera, Thiago. Um abraço ao Thiago, todo o pessoal da Sul Chef. Olha, carne defumada deles, o cupinzinho defumado deles, ô Bica. Mas vem prontinho já, assim? Não, assim, ele vem defumado, aí tu só dá a dourada. E ele já vem com os temperos. O capricho dos caras é sensacional. Eu adoro o cupim da Sul Chef, mas ele também tem a costelinha, tem frango, tem uma porrada de coisa bem bacana. A gente já vai passar o contato de vocês aqui, o contato deles para vocês. Ô Thiago, obrigado pela audiência. Flávio, pessoal da Total Eventos. Oswaldo Vieira, ele exercita muito o cérebro roubando as veinhas lá no Banco do Brasil. Né? Ele trabalha no Banco do Brasil, fica golpe sacando... novo todo dia, né, cara? ele fica sacando o aposento das velhas. Tamo de olho em ti, hein, Ezio? Tamo de olho em ti, Ezio. Renato Albuquerque, obrigado pela visita aqui. Deixa um contato aí da Supera para quem vou quiser. deixar o Instagram também para quem quiser seguir, é @superatubarão. Então, por ali também a gente sempre está colocando desafios já para as pessoas, né, se exercitarem e sempre novidades sobre o cuidado com o nosso cérebro. O telefone da escola é o 3052-4787. A gente fica na Conselheiro Mafra, ali pertinho da prefeitura, da antiga Vila dos Engenheiros. E o celular com o WhatsApp é o 99148-4787. Por esse número também as pessoas podem agendar uma aula experimental, a gente vai ter um prazer em receber, né, para ter esse primeiro contato com essas ferramentas extraordinárias para exercitar o nosso cérebro. Que bacana. Seja bem-vindo aqui, obrigado pela atenção conosco no Hora Hiper. Obrigada a você.